Acho que só a Núbia que lê essa mensagem. E o Silvio também que leu, porque ninguém lê. Pode ir? Boa tarde a todos. Estamos dando início, então, aos nossos trabalhos da tarde, com o estudo do Livro dos Espíritos. Que sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso estudo, aos trabalhos da nossa casa. Antes de iniciarmos, eu vou ler uma mensagem recebida aqui na casa na semana passada. Irmãos amados, que a luz divina do amor os envolva hoje e sempre. Hoje traremos uma mensagem que está no livro da vida, no livro de Deus, no alfabeto divino, em que cada letra se transforma em paz, de perdão, de piedade. Não existe paz para a alma que não perdoa. Não existe paz para a alma que não sente piedade. A paz do ser da consciência é construída com o sentimento de corações endurecidos que, ao olharem em volta, não são tocados de piedade, que deixam aos irmãos que resolvam suas dores. A piedade, meus amados, é quando qualquer dor dói em nós. Virtude dinâmica que nos leva à ação do auxílio, da solidariedade, que engrandece a alma a tal ponto de se apiedar do próprio ofensor. De compreender no perdão a libertação do orgulho, a libertação dos sentimentos tão baixos, tão inferiores, tão infantis. A alma que perdoa se liberta da mesquinhez, se liberta dos sofrimentos arraigados, à egolatria. A alma que perdoa é piedosa e encontra a paz do ser. Que onde quer que se encontre em meio à violência, em meio à guerra, em meio às desigualdades e tristezas, tem em si a paz que leva sempre às ações de renunciar a si mesmo e ir de encontro às dores para acalmá-las. É luz que convida a pacificação de si mesmo. Meus amados, que esta letra possa ser analisada e possa ser compreendida na sua verdadeira importância. Que busquem na piedade o perdão das ofensas, a paz da consciência. Linda essa mensagem. Nesse momento, então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que nos conduz, que conduz a casa, trazendo ao nosso coração essa que nos assiste durante todo o nosso trabalho. Senhor Jesus, abençoe-nos a todos. Abençoe a todos nós nesse nosso novo ano que se inicia. Que a nossa casa possa abraçar a todos, trazendo a consciência de todos, a luz necessária para que nos tornemos melhores a cada dia. Abençoe-nos, Pai, dá-nos a sua bênção e abençoe também a nossa palestrante de hoje, que vai conduzir o nosso trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Obrigada, Senhor Jesus, pela vossa presença junto de nós, aconselhando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Iniciaremos então o nosso trabalho. A Fabiana será a nossa coordenadora de hoje. Nós estamos então no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Vamos no item da fatalidade, no item 6, fatalidade. Iniciaremos na questão de 863. Deus abençoe.
Boa tarde, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Antes da gente começar o estudo, hoje seria a Joelma, mas ela não conseguiu chegar a tempo, então tem que ser a gente mesmo. E antes da gente começar, nós tínhamos na entrada um caderno de oração. Então, quando a gente queria pedir por alguém, fazer a prece, a oração, a gente colocava o nome. Nós retiramos o caderno sob orientação da federação. Então, ao invés de nós escrevermos, a gente vai chegar com os nomes na mente, a gente senta e faz a nossa oração. Por quê? Porque a espiritualidade, é claro que ela sabe de todas as necessidades, não tem necessidade da leitura. Mas está relacionado a alguns casos em que a gente coloca o nome completo da pessoa. E hoje, pela lei de proteção, deu um problema num centro em Brasília, parece. Foi um problema bem sério, então a indicação agora é a gente fazer, né? A lei de liberdade, que começa com a lei natural de liberdade, que é muito interessante a gente entender que a liberdade, ela jamais pode interferir no bem do nosso próximo, porque aí ela já foge dessa lei de Deus. O livre-arbítrio, livres, totalmente livres, para praticarmos as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas eles têm consequências, e são consequências que nos trazem ensinamento. Então, a lei de amor é uma lei educativa. E a gente agora está na fatalidade. Nosso irmão Luiz Ângelo, semana passada, deixou bem claro para nós que de fatalidade, o que que nós temos? As nossas nesta encarnação. Então, a gente faz uma programação e a gente participa, se isso tiver de acordo com a nossa evolução, se a gente puder também contribuir nessa programação que nós realizaremos. Então, fatalidade é a escolha das nossas provas. Nós não temos um destino traçado. Ou seja, vai acontecer isso, 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 a gente viria aqui e passaria por todos esses destinos. Não são dessa forma, por quê? Porque a gente tem justamente o livre-arbítrio. E mesmo com o livre-arbítrio, influenciar na fatalidade. Então, se a gente tem uma programação e de repente eu sucumbo a essa programação, escolhi passar por provas muito difíceis, achei que daria conta. Chego aqui e não consigo, me desespero e tomo um ato desesperado de colocar fim à minha própria vida. O suicídio jamais é uma fatalidade, ele está no livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, ele também pode o quê? Mesmo diante da fatalidade, a gente também pode alterar as escolhas. O que não altera são as consequências. A gente pode escolher o que quiser, mas a consequência vem para nos auxiliar. Então, a gente vai continuar na 863. Vamos lá, Fred. Os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a seguir um caminho errado? Então, às vezes, a gente nem queria seguir um caminho, porque conscientemente a gente sabe que aquilo não estaria dentro da lei de amor, não estaria dentro da lei de Deus. Mas a vida, vamos dizer assim, o costume, a sociedade, ela nos coloca de uma certa forma que é muito difícil a gente sair disso. E a gente acaba se embrenhando em escolhas erradas, mas nesse caminho errado, por quê? Por esses costumes sociais. E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso também não seria uma fatalidade, a gente passar. Aí a gente nem coloca provações, vamos colocar aqui as tentações. Eu passaria por essas tentações. E aí a hora que a tentação chega, muitas vezes se eu sucumbi pelos costumes sociais. Porque conscientemente eu sei que eu estou fazendo algo errado. Isso aqui chamamos respeito humano, não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio. Olha que interessante. Então, às vezes eu tenho minha família. Vamos colocar uma situação bem dramática. Eu preciso alimentar meus filhos.
tenho um emprego e nesse emprego eu sou convidada a fazer algo muito errado, que eu mesmo não gostaria. Mas diante da minha dificuldade, eu vou aceitar. Então, eu vou aceitar por quê? Porque eu tenho motivos. Então, seriam motivos assim que eu vou elevar o pensamento a Deus, vou falar, é um motivo legítimo, eu tenho que dar de comer aos meus filhos, então eu vou fazer algo errado. Então, isso não seria algo, um obstáculo para o meu livre-arbítrio? Colocando aqui que são costumes o quê? Sociais, né? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Então, até aqui já está a resposta, né? Quem faz os costumes sociais? Somos nós. Quem fazemos os preconceitos? Somos nós. E o quanto a gente fala, porque isso é proibido perante a lei de Deus. Como a gente gosta de crescer com Deus para tirar Deus na cara do nosso irmão. Então, quando a gente cria, vamos dizer assim, esses interesses que nós sabemos que tem muita inversão de valores, nós falamos em nome de Deus. Mas somos nós que criamos isso, e não Deus. Porque a lei de Deus, ela é uma lei de quê? De lugar do outro. A gente julgou o nosso irmão veementemente, mas a vida nos colocou naquela situação. E aí vem o pensamento, é difícil, não é bem assim. E aí a gente fala, nossa, mas Deus castiga. Não, não é castigo. Nos ensinando o quê? Ao não julgar. É a mensagem tão linda, é a piedade, apiedar-se do outro. Quantos e quantos também têm que se apiedar de nós? Então, quando a gente fala dos costumes sociais, principalmente no mundo de expiações e provas, onde o que mais sobressai é a vaidade, é o orgulho e o egoísmo, a gente tem que ter muito assim em mente, se a gente está buscando essa transformação moral, de que uma coisa é a lei de Deus, outra é a lei dos homens. Então, muitas coisas são permitidas na nossa lei, mas não é permitida na lei de Deus. Muitas coisas nós proibimos na nossa lei e não é entender tudo isso à medida que a gente vai evoluindo. Então, a gente vai galgando degraus para ter... Essa questão é importante para nós entendermos que se a nossa consciência nos acusa de que algo é errado, o nosso livre-arbítrio não é tolhido. São escolhas nossas. Tudo que nós fazemos são escolhas nossas. É claro que diante de situações dramáticas, a gente tem os atenuantes, que muitas vezes são levados em conta, por quê? Porque são legítimos. O que Deus leva em consideração sempre? Esse nosso sentimento, a nossa intenção. Por isso que na lei do Pai não existe dois criminosos iguais. O crime pode ser igual, mas a intenção é diferente. Então a gente já começa a entender o quê? Que essa lei de Deus, ela não tem tanta semelhança com a nossa lei ainda. Agora, a nossa lei está cada vez mais o quê? Também evoluindo para chegar ao momento em que ela será igual à lei do Pai. Aonde? Nos mundos celestes. Né? Se a eles se submetem, é que lhes convém. Então, outra palavra também, nos convém. Tudo que a gente faz é porque nos convém. A não ser que a gente tenha a virtude da renúncia. Aí a gente renuncia a si mesmo. Mas também nos convém. Aqui é uma conveniência diferente. Quando eu renuncio a mim mesma para ser caridosa com o meu próximo, quem que está escolhendo? Eu mesma. E o que me convém? A minha evolução, vocês concordam? Já é um desejo, já é uma busca. Então também nos convém. Diga. A margem. As mulheres são marginalizadas.
Elas são praticamente tolhido o livre-arbítrio, assim, até certo ponto. São escravas. Para a honra. Quando você chega no máximo do não pode, porque Deus não quer, Deus não permite, então Deus é a desculpa para nós. Uhum. Isso. É um costume errado. E é difícil para eles romperem. Então a gente tem quem? Aqueles que rompem com os costumes que primeiramente eram presos, torturados, mortos, hoje são executados, a gente muda o nome. Mas aquele que nos incomoda nesses costumes são eliminados. O maior eliminado da história, quem foi? Jesus. Porque quando Jesus vem, vamos lembrar das mulheres, elas eram marginalizadas. Jesus, ele sempre andou com quem? Com as mulheres. A primeira apóstolo de Jesus foi Maria Madalena. Hoje quem está The Chosen, né? Tão interessante o documentário, a série, ela é interessante, fica muito claro ali. E mesmo ficando claro ali, a gente coloca 12 apóstolos, a gente não coloca Maria Madalena, a gente só coloca ela como arrependida, né? A gente tem ali todo um estereótipo. Mas ele vem e anda com as mulheres. Ficar aqui porque dá uma palestra. Mas quando ele conversa ali com a mulher samaritana, gente, a gente passa por essa passagem de uma forma tão simples, aquilo é um escândalo, é um absurdo. Ele foi preso político, ele foi contra a política romana e a judaica. A mulher samaritana, os samaritanos representavam tudo de ódio dos judeus. Por quê? Porque ali eles dividem os montes, né? Dividem ali o segmento daquela religião. Então é interessante que Jesus ele vem e quebra todo o quê? Tudo isso que a gente está falando desses costumes. O exemplo que o Luiz Ângelo está falando. Então a mulher é proibida de ir à escola. Quando você pega o irmão, e se pegar até a mãe também. Não, ela não vai. A mãe provavelmente por medo dela ir e sofrer alguma coisa. Mas todos ali seguem essa cultura da sociedade. Que com o tempo vai o quê? Vai se quebrando, vai se modificando, ao ponto da gente ter hoje, graças a Deus, muitas coisas que são páginas de um passado, da história. Outras nem tanto. A escravidão, a gente fala, é coisa do passado, a escravidão? Não, ela modernizou. A escravidão, ela modernizou. E a gente que fala de uma forma tão veemente contra a escravidão, a gente paga às vezes barato num... Como é que fala? É app? Sei lá. Tem essas lojas virtuais, que você sabe que é mão de obra escrava. Ah, não é escravo, eles ficam lá 20 horas por dia em troca de dormir e alimentar. E você paga barato. Aí me convém pagar barato. Mas sou eu que estou escolhendo. Vocês viram como que é tão profunda essa questão? Ela é muito interessante. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. A gente sempre pode rejeitar a prática do mal. Como? Praticando o bem. Muitas vezes a gente acha que a gente pratica o bem simplesmente não praticando o mal. Não. A ausência do bem já é o mal. Então, se eu não faço o bem e nem o mal, o que eu estou fazendo? Ou a ausência do bem. Então, é o mal. Então, vamos dizer assim, né, o estudo do Espiritismo é interessante, porque é muito filosófico, ele nos traz esse pensamento, onde que nós estamos inseridos nessa sociedade. Como que eu posso mudar? Não é eu ir lá para o palanque e começar modificando a mim, sendo um ser humano melhor. Então, são escolhas, é um livre-arbítrio. A gente não pode agredir ninguém. Quando a gente agride porque a gente fala, não, agora eu sou espírita e o espiritismo é que está com a razão. A gente não entendeu nada do espiritismo. Então, quando a gente vai ao embate, não, amor é o respeito.
respeito até o ponto de que aquilo não vá prejudicar. É semelhante a nós pais. A gente tem coragem de falar não para o filho? De colocar o filho de castigo? Eu tinha. E a gente tem por quê? Porque você sabe que a vida, se você não fala não, a vida vai falar. Então você não cria aquela pessoa como se ele fosse capaz de passar por problemas. E Deus não, Deus nos cria passando por tentações, por provas. Por quê? Porque a gente vai aprendendo. A gente vai ficando tão forte que um dia a gente vai ser perfeito. Então, trazendo a lei de Deus para nós, a ação de amor ao filho é essa. É você dizer para ele, não, você tem condições de passar. É lógico que você não vai querer que ele sofra, vai estar ao lado dele. Mas a gente vai se espelhando o quê? No bem verdadeiro. E sempre tem o livre-arbítrio. Nada do que a gente faz, por mais que esse livre-arbítrio hoje ainda não é tão extenso, porque conforme a gente evolui, o livre-arbítrio também ele se amplia. Aí é aquele exemplo assim, que é fácil da gente entender. Quando o bebezinho nasce, a gente não fala para o bebê, ó, mamãe vai trabalhar, você se vira aí. Não tem como. Ele não consegue. Então, naquele primeiro momento, você vai ter esses cuidados. Hoje, é cada vez mais cedo, né? Hoje, com 2 anos, já escolhe tudo, até a maquiagem. Aí, ali, já tem o quê? Já tem um entendimento, então, já tem escolhas. Assim também acontece com o nosso espírito. A gente vai se capacitando a usar esse livre-arbítrio cada vez mais. Por quê? É uma proteção divina. Para que a gente não piore aquilo que a gente poderia, às vezes, ter uma dificuldade muito grande de resgatar. Onde a gente fala que a lei, ela é de justiça, sim. É de misericórdia, sim. Mas, sobretudo, de amor. Né? Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Aqui ele está falando de uma forma bem veemente do nosso orgulho. Às vezes eu prefiro morrer de fome do que expor a minha vulnerabilidade. Do que às vezes eu pegar e, vamos pensar, pedir. Então eu vou pedir, na hora que eu estou pedindo ali, eu estou expondo a minha dificuldade. Então eu prefiro outras coisas. Prefiro, muitas vezes, ir por caminhos piores, mas não expor o quê? Esse amor próprio, esse orgulho. Eu posso morrer de fome. E não é só fisicamente, no perdão também da mensagem. A gente às vezes prefere o quê? Não dar o braço a torcer, não vou perdoar. Por quê? Porque foi comigo. Se fosse com a Solange, eu falava para ela perdoar, né, Solange? Mas foi comigo. Olha o tanto que a gente se coloca. Esses dias, a gente estava ali no shopping, a gente vai pouco no shopping, né? E a gente estava lá no negócio do estacionamento, chegou uma moça, estava tão agitada, ela começou a maltratar a atendente, e a atendente super segura, tranquila, e ela lhe gritava, quando a atendente falou assim, olha, o seu problema é com a outra, não é comigo. Ela ficou tão irritada com isso, e a moça foi educada. Ela falou assim, é porque eu não venho mais no shopping. O shopping, gente, vai sentir falta dela. Vamos ser sinceros. Mas olha como que... Vocês já fizeram isso? Eu não venho mais. Quando eu falo assim, eu não venho mais no semeador. Ou seja, o semeador vai perder. Porque sou eu. Então a gente já se coloca o quê? Nesse amor próprio desequilibrado. A gente tem que ter amor próprio, não nesse desequilíbrio. Então, quando a gente pensa, o que a gente deve lutar? O inimigo que está onde? Dentro de nós. Entender a igualdade que o Cristo traz. Que não é ser todo mundo igualzinho. Não é isso. A igualdade no sentido de que todos nós temos o mesmo ponto de partida. O mesmo ponto de chegada, que é a perfeição. Temos a perfectibilidade, todos nós. E atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ou seja, é um olhar de amor para nós, porque também tem o auto-perdão. Vocês já perceberam o tanto que é mais fácil perdoar o outro do que perdoar a nós mesmos? Aqui também entra o quê? As fugas emocionais, é o orgulho. Eu não posso admitir para mim que eu sou vaidosa. Não posso admitir que eu odeio.
Então a gente vai fugindo. A gente se coloca num patamar que é difícil depois a gente tirar. Aí vem as consequências que a gente conhece, as dores, os sofrimentos. E aí a gente pode escolher também ao livre-arbítrio, pela lamentação, achar que Deus não existe, ou que se existe Ele gosta mais dos outros, ou entender que essa lei de causa e efeito, todos nós estamos submetidos, que as consequências é justamente para que a gente vive o Evangelho. É religião acha que é difícil, é fácil. Eu abdico de perguntar. Isso, isso. Tem, mas ele
interessante que a gente, né, nesse momento a gente tem que falar por nós mesmos. Quando a gente começa ali a oração, que seja feita a vossa vontade. A pretinha está aí, ó. Que seja feita a vossa vontade. A Débora está querendo leite. A gente fala isso com segurança? Gente, dá um medo, não dá? Mas quando você vai estudando, você vai entendendo que você está aqui de passagem, que Deus te ama, que por mais que seja um problema, é para o seu espírito, aí você chega no ponto que você fala o quê? Que seja feita a vontade dele, é a melhor para nós. A vontade curioso quanto é sensato querendo lutar contra e a gente Jesus, ele não foi bonzinho. Tanto é que quando a gente chega na estranha moral do Evangelho, a gente fala, fica em dúvida, nossa, mas será que Jesus fez isso? Será que Jesus falou isso? Aí sim a gente tem que entender o que? O ensinamento dele. Mas é sempre qual ensinamento? Esse ensinamento do espírito imortal numa jornada evolutiva para ser um ser crístico. A verdadeira vida que ele nos fala é quando nós conquistarmos a perfeição. Só lembrando, a gente já teve um estágio como princípio inteligente. A gente já teve uma elaboração como princípio inteligente. Que a gente conhece os reinos mineral, vegetal, animal. A gente chega a um ápice de elaboração. É a questão 607, a linha A do Livro dos Espíritos. E aí a gente passa para uma outra fase, que é a que nós nos encontramos, fase de humanidade, de humanização. Kardec fala ali da germinação. A gente acha mais fácil a elaboração como se fosse ali o bebê dentro da barriga da mãe. Seria um princípio inteligente. Nasceu, fase de humanidade. Essa fase de humanidade em que a gente está passando por todas, vamos dizer assim, as moradas da casa do Pai, a pluralidade das existências, as reencarnações, é para que a gente possa adquirir o quê? Inteligência, moralidade, que são as asas do amor. Conquistando a perfeição, aqui sim começa a nossa vida. Qual vida?
a vida espiritual. Não precisa mais, não tem necessidade de encarnar, como Jesus. Só encarna em missão. Missões grandiosas que só esses Messias, como o Cristo, têm perante o Pai. Eles podem dizer, eu e o Pai somos um. Não que ele seja Deus, mas ele vem em nome de Deus auxiliar a nós que estamos buscando também alcançar o que ele já alcançou. E aí essa verdadeira vida, essa vida em abundância, é essa vida do Espírito. Então nós ainda estamos em formação. Não adianta a gente falar assim, agora, amanhã eu vou acordar, quero ser perfeita. É um bom pensamento, mas vai denotar o quê? Tempo. Esse tempo de evolução e aprendizado. Então, 864. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, que foi a que o Luiz Ângelo, foi a última que você fez. Então, tem gente que parece o quê? Nada dá certo. No atendimento fraterno é interessante que a pessoa fala assim, eu já até sei quando vai começar a dar tudo errado, né? Então, a pessoa ela já tem até medo, porque sempre dá tudo errado. Mas aqui é o contrário. Então, se tem essas pessoas, outras parecem favorecidas por ela. Ela quem? Pela sorte. Então, tem pessoa que parece que tudo dá certo, pois tudo lhe sai bem. A que se deve isso? Vocês conhecem pessoas assim? Tudo dá certo, tudo que ela vai falar. Aí a gente também tem que ter um pensamento. A gente fala que para ela tudo dá certo. Mas será que a gente está dentro dela? Vê o esforço que ela fez, a gente só está de olho no resultado, né? Tem isso também. Vamos lá, Fred. Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Então, aqui é o que a gente está falando. Sabem orientar-se melhor. E por que sabem? Porque elas já construíram um certo o quê? Um certo conhecimento, uma certa moralidade, mas não é isso que traz a boa sorte, não. É sempre essa busca, a perseverança, o trabalho, a dedicação. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então, isso que a gente corre tanto atrás, que a gente queria ser essa pessoa, o que os espíritos estão nos alertando? Mas isso também pode ser um gênero de prova. E aí a gente vai lembrar do gênero de prova da riqueza. Quando a gente fala da riqueza e da miséria, são dois gêneros de prova difíceis, vocês concordam? Só que o Evangelho vai colocar a riqueza de um ponto de vista mais difícil ainda. Por quê? Porque ela nos permite praticarmos todo esse nosso ego. Então, nós nos achamos mais abençoados. Eu sou assim, porque eu sou mais evoluído, foi espírita, né? Então, acha que isso seria uma recompensa divina. Sendo que a riqueza, ela é só o quê? É só uma prova. E uma prova difícil. Porque se nós somos vaidosos, se nós somos arrogantes, essa riqueza ela não vai nos auxiliar. E aí a gente acha que está tendo uma vida diferente. Eu posso tudo, eu sou melhor do que os outros, e tudo isso vai ter consequências. Por quê? Porque a riqueza ela não é negativa, ela é neutra. O que nós fazemos dela é que vai trazer consequências para nós. Então, se de repente eu peguei a prova, não é meu caso, mas vamos pensar, né? A gente pegou a prova ali da riqueza, da saúde, da beleza, tudo de bom veio para nós. Aí a gente passa uma existência inteira desfrutando dos bens materiais. Os espirituais a gente deixa para outra encarnação. Pode, a gente tem livre-arbítrio. E a gente acha que a gente passou aqui com glamour, todo mundo seguia a gente, o mundo inteiro, o planeta inteiro segue a gente, copia a gente. Então a gente é um modelo. Só que quando a gente chega lá, a gente foi modelo de quê? A gente perdeu tempo. Vamos pegar outro que é bonito, rico, teve tudo isso, mas trabalhou em prol do outro. Teve lá as suas instituições, pegou aquela riqueza e fez bom uso. Ele vai chegar lá rico espiritualmente falando. Vocês entenderam a diferença? Então, aquilo que a gente fica olhando para o outro com uma certa inveja, a inveja é uma coisa horrível. Por quê? Porque você está querendo que o outro caia.
A gente fala que quer ser igual a ele, mas o que a gente queria mesmo é que ele caísse. É um sentimento ruim. Mas como que a gente pode falar que isso não é uma prova para ele? Que isso está sendo difícil para ele? Aí a gente sempre lembra quando fala, né, de inveja, para a gente também trazer a reflexão para nós. A parábola ali dos talentos, não, ali do... Como é que chama o nome da parábola? Que tem o servo, que ele começa a buscar trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores da vinha. Então ele sai na primeira hora, contrata trabalhadores, e assim ele vai fazendo até o final do dia. Eram 12 horas de trabalho naquela época, e ele vai chamando as pessoas para o trabalho. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, vocês vão trabalhar lá no campo, 12 horas, eu vou pagar 10 mil reais. Tá bom ou não tá? Tem gente que não ganha um salário, vocês estão perdendo, né? 10 mil reais, você vai trabalhar 12 horas. Só que eu vou sair, vou chamando, de repente eu chamo aquela pessoa que ela vai trabalhar lá só 1 hora. O serviço que você começou 6 horas da manhã, vai até 6 horas da tarde, eu chamei ele às 5 da tarde. E aí eu peço para a pessoa começar o pagamento dos últimos para os primeiros. E aí o último, que trabalhou só 1 hora, ele ganha os 10 mil reais. Eu que comecei primeiro, o que eu estou? Nossa, se ele ganhou 10 mil, então, né? Eu fiz aqui o meu dia. E eu ganho 10 mil reais. A gente fica feliz? Vamos ser sinceros. A gente fica com a revolta, não fica, não? A gente fica revoltado. Eu trabalhei 12 horas para ganhar isso. A pessoa chega aqui, o Fred chega aqui, trabalha 1 hora e ganha o mesmo. Por que a gente está tão irritado? Aí ele vai chamar, né, o Senhor, que é Deus, e é o que a gente faz quando a gente reclama. Não, mas vem cá, Deus, isso aqui está certo. Não. Aí o que Deus vai falar com a gente? O que eu combinei com você? Em que eu estou falhando? Eu não combinei com você 10 mil reais por 12 horas? Qual que é o seu problema? Qual que é o nosso problema? É o outro. Porque se nessa hora ele tirasse dele, a gente ficaria feliz. Dá só 1.000 para ele, a gente ficaria feliz. Olha o tanto que a gente ama o próximo. O que vai, né? O que vai diferenciar o que o outro ganhou, o que foi acordado com a gente, não é isso? Mas a gente chega em paz quando a gente sabe que o salário é a perfeição. Aí nessa hora a gente fica tranquilo, né? Então tem gente que vai mais rápido, tem gente que demora muito, mas todos alcançam o salário, que é a perfeição. Isso é para a gente entender o quê? Que quando a gente olha o outro, que a gente tem que ter o sentimento que, se puder ajudar, ajuda, se puder admirar, admira, mas destruir em nós qualquer sentimento que nos leve à competição, à superioridade, ao preconceito, seja qual preconceito for. Porque a gente não pode julgar o outro, a gente só pode julgar a nós mesmos. E quando a gente julgar o outro, é o que São Luís fala no Evangelho, que seja de exemplo para quem? Para nós. Ou que a gente possa auxiliar o outro. Agora, simplesmente desfazer e desejar o mal, na verdade a gente está prejudicando a nós mesmos. Eu acho que é 866. Ah, não, 865 dá. Vamos, porque ela é curtinha. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência? Então, é aquela pessoa que ela não esforçou em nada. Ela não foi inteligente, não foi esforçada, não foi nada. Como no jogo, por exemplo. Então, uma pessoa que não fez nada, jogou na Mega Sena e ganhou milhões e milhões. Então, como que a gente vai explicar a sorte dessas pessoas? Se a gente for analisar, muitas nem sorte têm, né? Mas deixar de lado. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Então, ganhar como homem e perder como espírito é a pior escolha que a gente faz. Então, se a gente às vezes está passando uma vida com, seja a dificuldade que for, a gente deve sim usar do raciocínio para melhorar, trabalhar, ter boas condições. O que a gente não pode é abrir mão de quem somos nós, por um momento,
por uma, vamos dizer, uma estadia tão fugidia que é uma existência, uma passagem que de material nós não vamos levar nada, é ilusório, mas que é tão importante para a gente conquistar os reais valores do espírito. Então, quando a gente pensa em cada ato que a gente teve de amor, de caridade, no sentido de sem interesse nenhum, isso é uma riqueza para a alma. Quando a gente auxilia alguém e aquele alguém tem uma oração de gratidão, não é falar obrigado, mas às vezes ficar marcado na memória do outro, quando eu mais precisei, aquela pessoa me ajudou. Isso não tem preço, isso tem valor. A gente tem que começar a entender o que é preço e o que é valor, porque a gente vive uma inversão de valores muito grande. E não quando a gente faz uma reflexão, em mais feliz. Dificilmente a gente vai falar que é quando comprou um carro, um celular, uma casa, fez uma cirurgia plástica. A gente vai lembrar de momentos que ficaram marcados onde? Na alma. Às vezes o encontro de um grande amor, nascimento de um filho. A gente já tem condições de entender a lei de Deus. Então, que a gente possa, a cada estudo, compreender mais, mas também exigir de nós essa vivência, sermos mais simples, mais felizes, porque a competição gera sempre uma baixa autoestima, essa guerra entre nós, isso não existe. Só existe solidariedade. Então, é como se diz, é remar contra a maré. Que a gente deixa a maré nos levar, porque ela vai nos levar a amar e servir. Que Jesus nos abençoe. O que divide soma. Mas é tão bonita a matemática, né? E às vezes você quer guardar. Quanto mais você guarda, mais você não tem. Mas a gente vai aprender. 24 não é fácil, não? Então nós vamos fazer oração. A gente fazer oração. Vamos fazer oração. Estou na empolgação. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, aos benfeitores que com tanto amor cuidam de nós, e rogar-nos por toda a humanidade terrestre, que os corações despertem para o bem, para a solidariedade, para a fraternidade, nesse sentimento de paz que nos leva à piedade e que nos faz refletir o quão libertador é perdoarmos toda e qualquer ofensa. Senhor Jesus, auxilia-nos nessa caminhada, ilumina os nossos passos e que possamos ter em Ti o verdadeiro guia, segui-lo a cada momento do nosso dia, nos questionando como o Senhor faria, como o Senhor fez, e buscando essa transformação. Que a Tua paz permaneça conosco, que tenhamos uma semana abençoada e que o Pai esteja sempre a nos auxiliar. Assim seja.